Vamos agradecendo ao Pai da vida por tudo que temos, por tudo que somos. Ao Cristo Jesus, pelos seus ensinamentos, pela sua pedagogia de amor, nos ajudando a compreender que nós necessitamos uns dos outros. E é por isso que a paz precisa habitar em nossos corações, para que nós, através da bondade e da fraternidade, sejamos paz e luz para todos aqueles que precisam de paz. Que o Evangelho em nosso lar seja fonte de bênçãos, de amor e de luz, de ensinamentos. Que o passe seja instrumento de auxílio, renovador de nossas forças, bálsamo divino, medicamentoso para a cura de todas as feridas do nosso corpo e da nossa alma. Que as orações pacifiquem sempre o nosso coração. Que a água que nós colocamos para ser imantada seja abençoada pelo Cristo Jesus com as energias do mais alto, em comunhão com as energias primárias da terra, se tornando uma fonte de bênçãos que alimenta as necessidades do corpo e do espírito. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. E prosseguindo com os estudos da obra Vinha de Luz, de Francisco Cândido Xavier, com as mensagens ditadas pelo Espírito de Emmanuel, capítulo 65. Cultiva a paz. Abaixo, uma epístola que está lá no livro de Lucas, no capítulo 10, versículo 6. Lucas diz assim: E se ali houver algum filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. E se não, ela voltará para vós. Essa é uma fala de Jesus. E é através desta epístola tão significativa que Emmanuel constitui a mensagem de hoje. Assim prossegue o benfeitor. Em verdade, há muitos desesperados na vida humana. Mas quantos se apegam voluptuosamente à própria desesperação? Quantos revoltados fogem à luz da paciência? Quantos criminosos choram de dor por lhe ser impossível a consumação de novos delitos? Quantos tristes escapam voluntariamente às bênçãos da esperança? Para que um homem seja filho da paz, é imprescindível trabalhe intensamente no mundo íntimo, cessando as vozes da inadaptação à vontade divina e evitando as manifestações de desarmonia perante as leis eternas. Todos rogam a paz no planeta atormentado de horríveis discórdias, mas raros se fazem dignos dela. Exigem que a tranquilidade resida no mesmo apartamento onde mora. O ódio gratuito aos vizinhos. Reclamam que a esperança tome assento com a inconformação e rogam a fé lhes aprove a ociosidade no campo da necessária preparação espiritual. Para a esmagadora maioria dessas criaturas comodistas, a paz legítima é realização muito distante. Em todos os setores da vida, a preparação e o mérito devem anteceder o benefício.
Ninguém atinge o bem-estar em Cristo sem esforço no bem, sem disciplina elevada de sentimentos, sem iluminação do raciocínio. Antes da sublime edificação, poderão registrar os mais belos discursos, vislumbrar as mais altas perspectivas do plano superior, conviver com os grandes apóstolos da causa da redenção, mas poderão igualmente viver longe da harmonia interior, que constitui a fonte divina e inesgotável da verdadeira felicidade. Porque se o homem ouve a lição da paz cristã sem o propósito firme de se lhe afeiçoar, é da própria recomendação do Senhor que esse bem celestial volte ao núcleo de origem como intransferível conquista de cada um. Vejam que Emmanuel está colocando aqui na mensagem que se não houver esforço de cada um para alcançar o verdadeiro estado de espírito pacificador, não terá como desejar a paz ao outro quando lá no nosso íntimo nós não estamos em paz. A paz, ela tem que vir de dentro para fora, não de fora para dentro. A paz tem que estar alicerçada nos nossos costumes espontâneos de gerar o sentimento de gentileza, de gratidão, da comunicação pacífica e tranquila com o outro. E isso tem que ser conquistado por nós ao longo da nossa existência. Muitas vezes nós queremos sim sermos dínamos geradores deste sentimento, mas não tem como a gente doar para o outro, levar para o outro um sentimento que nós ainda não possuímos. Muitos é conhecedor da palavra do Evangelho, sim. Muitos amontoam para perto de si multidões que muitas vezes querem ouvir a oratória daquele que conhece a palavra, mas ela mora só nos lábios. Então são pessoas que chegam vazias e saem do ambiente mais vazios ainda, porque aquelas palavras não brotaram do coração, não geraram este sentimento tão necessário, que é quando as almas se encontram por afinidades de energias e de pensamentos. É preciso compreender que a paz, ela é um estado de espírito. E é por isso que a paz tem que ser gerada por nós de forma espontânea. A paz é um sentimento que brota do nosso coração e não dos nossos lábios. Muitas vezes, nós desejamos a paz ao outro sem dizer uma palavra, apenas com a nossa linguagem corporal. É com um aceno de mãos, um sorriso.
é enviar um pensamento positivo para o outro. Mas para que a gente conquiste este sentimento tão sublime, que é ser manso e pacífico, é ser gerador da paz, é preciso que haja muita disposição de cada um de nós para sermos não só conhecedores da palavra do Evangelho, mas sermos aqueles que se comprometem com o Cristo de vivenciar a palavra, de pregar a palavra, muitas vezes sem utilizar a palavra, apenas com o nosso olhar, apenas com o nosso sorriso, apenas com o desejo de que o outro esteja em paz. E é por isso que Emmanuel enfatiza aqui, que nós não nos preocupemos não, viu? De que a paz que a gente deseja ao outro chegue naquele coração. Se nós verdadeiramente desejarmos a paz para o outro, e se ela vier de forma espontânea, se ela brotar do nosso íntimo, do nosso coração, do nosso estado de espírito, e ela, quando chegar no outro, ela não encontrar aceptividade, não nos preocupemos com isso, porque ela voltará para nós. Porque nós somos energia. Então, da mesma maneira que eu desejo de forma espontânea a paz para o outro, se aquele coração tiver fechado, não tiver aceptível, aquela energia, ela não vai conseguir transpor aquela barreira que está fechada, ela vai voltar para nós. Então, que nós não nos preocupemos, que nós façamos como Francisco de Assis, que diz assim: pregue o Evangelho o tempo todo e, se necessário for, utilize palavras. Olha que coisa profunda. E aí Emmanuel deixa aqui, no segundo parágrafo: para que um homem seja feliz, deixa eu refrasear, para que um homem seja filho da paz, é imprescindível que trabalhe intensamente no mundo íntimo, cessando as vozes da inadaptação, a vontade divina e evitando as manifestações de desarmonia perante as leis eternas. Então não tem como sair por aí desejando a paz ao outro quando estas palavras brotam dos meus lábios, quando no meu campo íntimo eu estou em conflito comigo mesmo. Eu trago aquele espírito revoltado, aquele espírito que não deseja dar um bom dia para ninguém, muito menos receber um bom dia do outro. Aquele espírito que está em conflito pelas questões materiais, pela ganância, pela maledicência, pelo egoísmo, pela ausência de amor, de fraternidade, aquele espírito que é uma taça amarga. Então ele vai sim dizer, olha, não tem muitos que se cumprimentam assim, que a paz de Deus seja contigo, paz do Senhor. Mas será que essas palavras estão brotando do nosso íntimo de forma verdadeira? É isso que Emmanuel está colocando aqui para nós. Que se for dessa forma, não precisa nem desejar a paz ao outro. Porque ela sai de forma mecânica.
Você não está comunicando com o outro através da verdadeira vibração que a palavra significa, paz. Então você não consegue também comunicar com o outro, porque o seu campo eletromagnético não está comunicando com o outro de forma verdadeira. Você também está bloqueado. Então é preciso, para alcançar a paz, estar atento para aquele sentimento sublime e verdadeiro de paz, que ele tem que ser espontâneo, ele tem que sair do coração, ele tem que ser de forma natural. E este sentimento, ele tem que morar dentro do nosso coração. Não adianta nada, muitas vezes, quando Emmanuel está dizendo aqui, que a gente queira ser agradável com os nossos vizinhos, quando na verdade nós os odiamos. Não gostamos do comportamento desse, daquele, julgamos e criticamos aquele outro, mas por uma questão social, né? Por uma questão de cidadania, por uma questão de convivência que nós achamos que seja pacífica, então nós usamos aquelas palavras que estão morando nos nossos lábios apenas no campo social. Oi, bom dia, tudo bem? Olha, vai com Deus, né? Mas na verdade nós não estamos desejando para a pessoa aquilo que nós estamos externando através apenas de palavras que não emana nenhum sentimento de amor, de empatia, de respeito, de solidariedade humana para com o outro. Depois ele diz assim: muitos de nós, conforme ele coloca aqui, exigem que a tranquilidade resida no mesmo ambiente onde mora o ódio gratuito, é o que eu acabei de falar, aos vizinhos. Então não adianta nada a gente ficar desejando uma coisa que nós não estamos desejando de forma sincera. Nós não gostamos de conviver com aquele vizinho, com aquela pessoa. Muitas vezes esse sentimento está dentro da nossa casa, convivendo sobre o mesmo teto. Quantos pais não falam com os filhos? Quantos filhos não falam com os pais? É uma convivência doentia, é uma energia danosa. E a gente, para a sociedade, nos colocamos como pessoas amáveis, pacíficas, de comportamento humanizado. E é por isso que na mensagem Emmanuel esclarece que o verdadeiro sentimento de paz tem que brotar do nosso íntimo. Ele tem que ser de dentro para fora e não de fora para dentro. Depois ele diz assim: em todos os setores da vida, a preparação e o mérito devem anteceder o benefício, ou seja, nos preparemos, nos eduquemos nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos. Busquemos no Evangelho de Jesus todas as orientações necessárias para que nós possamos construir, alicerçar dentro de nós o verdadeiro sentimento de pacificação. Mas nós temos primeiro que nos tornarmos mansos, pacíficos e humanizados para com nós mesmos, compreender as nossas limitações, curar-nos da ausência da paz, do amor e da harmonia, depois sim, alicerçarmos este sentimento dentro de nós, para que ele seja sempre, sempre espontâneo e verdadeiro. Depois ele segue assim: em todos os setores da vida, a preparação e o mérito devem anteceder o benefício. Novamente ele reafirma:
nos preparemos para sermos intimamente pessoas ligadas a este sentimento tão sublime do amor, da bondade, para gerarmos paz. É preciso que nós tenhamos empatia pelo outro. É preciso que nós estejamos buscando a paz e levando a paz. Como diz Francisco de Assis, é dando que se recebe. Então, nós primeiro precisamos aprender a doar esse sentimento aos nossos irmãos. E depois compreender quando este sentimento é recíproco e verdadeiro, porque daí haverá uma troca, haverá uma sintonia sincera de uma alma para outra alma. É o que a gente compreende da mensagem de hoje. Então, que nós cultivemos a paz em nós, para que nós possamos ser verdadeiros espíritos pacificadores dos nossos semelhantes. Muitas vezes não com palavras, mas com gestos de amor, bondade, compreensão, amor, perdão. E muitas vezes esses gestos não carecem de palavras, carece apenas de expressão do nosso sentimento verdadeiro, de espírito pacificador do outro. Então nós vamos vibrando paz e luz para a nossa comunidade, para os nossos vizinhos. Vamos pedindo a Deus que nossas casas de oração sejam o porto seguro para todos nós encontrarmos momentos de verdadeiro sentimento de paz e de luz, porque uma vez que a gente experimenta esse sentimento, a gente tem o desejo de fazer com que ele se instale em nós. Vamos vibrar por toda a nossa família, pelos nossos consanguíneos que já retornaram à casa do Pai, que encontrem uma das moradas da casa do Senhor, escolas que os beneficiem a encontrar a verdadeira paz. Vamos vibrar paz, luz, amor, perdão, compreensão para os nossos consanguíneos, que assim como nós ainda está na morada terrena. Que a paz seja o caminho sincero e verdadeiro para uma convivência de amor, de harmonia, de perdão e compreensão com os nossos consanguíneos. Vamos agora, pedindo a espiritualidade maior, que visite cada cantinho da nossa casa, nos ajudando no trabalho de limpeza, de harmonização do nosso lar, de reparação das energias, que nossa casa seja sempre para nós o porto seguro, para nós, para nossa família, para todos aqueles que por vontade de Deus são nossos tutelados, que possam beber nessa fonte divina de energias que traz paz, amor, luz, que nosso lar seja esse ambiente de acolhida, esse ambiente que pacifica todos os corações. Vamos vibrando paz e luz para o nosso ambiente de trabalho, para os nossos companheiros de jornada. Vamos semeando a paz e o amor, a bondade, a fraternidade neste ambiente, principalmente para aquele companheiro de jornada de mais difícil convivência. Que o trabalho seja para nós fonte divina, não só para que nós alcancemos a prosperidade material, mas principalmente para alcançarmos a prosperidade espiritual. E é chegado um momento especial, onde nós nos colocamos diante da espiritualidade maior, para recebermos as energias sagradas do passe. Que Jesus, através dos benfeitores celestes, nos permita receber na estrutura do passe as energias de renovação, de restauração da saúde do corpo e do espírito. Que o passe seja um medicamento balsamizante, curativo de todas as mazelas que nós carregamos no corpo e na alma. Que o passe renove nossas forças para prosseguirmos a jornada, buscando estar em Jesus,
para que Jesus esteja em nós, através desse sentimento de pacificação de nós mesmos, para sermos pacificadores do ambiente e de todos aqueles que nos cercam, nossa família, nossos companheiros de jornada, a própria coletividade. Que a água que nós colocamos para ser imantada receba as energias do mais alto. E abençoada com todo esse manancial de luz, seja essa fonte rica e inesgotável que alimenta o nosso corpo e o nosso espírito. Vamos vibrando paz, luz, harmonia, bondade, amor, compreensão, perdão para todos os lares. Pedimos pelos lares em conflito, que Deus os abençoe, que a paz faça morada em todos esses ambientes. Pelos irmãos que choram pela dor do luto, que a oração seja instrumento que ilumina, que pacifica os corações. Vamos pedir que o passe chegue no lar daqueles irmãos que padecem pela enfermidade do corpo e do espírito, que o passe seja balsamizante, curativo, para todas essas famílias e para todos esses irmãos que padecem pela enfermidade. Vamos pedindo a Deus que a bondade e a fraternidade estejam em nossas mãos, no momento de assistir os mais fracos, que estão em verdadeira vulnerabilidade social. Que possamos atendê-los com nosso coração pacificado, preenchendo esses irmãos de fé e de esperança, no momento que nós lhes ofertamos o pão de cada dia, o agasalho, a oportunidade do trabalho, da moradia segura. Vamos pedindo pela paz no mundo, por todos os governantes. Vamos pedindo pelo nosso país, pelo mandatário maior de nossa nação, do nosso estado, do nosso município. Vamos vibrando paz, luz, a todos os poderes que foram constituídos para a administração das necessidades de toda a nossa população. Mais uma vez agradecendo a Deus e a Jesus por mais este culto do Evangelho em nosso lar. Que a nossa semana seja preenchida de bênçãos, de amor, de fé, de luz, de paz verdadeira e de muita harmonia. E assim encerramos o Evangelho com a oração do Pai Nosso que estais nos céus. Santificado seja o vosso nome, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, porque é teu o poder, o reino e a glória sobre tudo e sobre todos nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, porque bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Muito obrigada, Deus, muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, Mãe, e aos tarefeiros celestes, por mais esta mensagem, por mais este culto do Evangelho em nosso lar. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus.